Deixe sua Bíblia aberta, meu irmão, em Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu quero falar, como eu disse a vocês que eu tinha tratado deste assunto com os nossos adolescentes, jovens, lá no acampamento. E eu quero trazer este tema para tratar conosco, com a igreja. Eu quero falar sobre comprometimento. E é óbvio que quando a gente fala de comprometimento, a gente precisa definir o que é comprometimento. Todos nós estamos mais acostumados a ouvir a palavra compromisso. O compromisso é a responsabilidade que você assume diante de uma tarefa, diante de um desafio. Eu chamo o pastor Carlos da Hora para ir dirigir um culto em determinado lugar. Ele assume o compromisso de ir, de executar a tarefa. E em tal dia, tal hora, ele estará naquela igreja para cumprir com o seu compromisso. Agora, comprometimento vai além de compromisso. O comprometimento é quando você se envolve com o compromisso. É quando você veste a camisa de uma causa. Então você se compromete. Você está mais do que compromissado. Você está comprometido com aquilo. E eu quero mostrar para vocês que a vida cristã é uma vida de comprometimento. Se tem uma coisa que está faltando em nosso meio, é comprometimento. Porque comprometimento envolve paixão. Comprometimento envolve riscos. É mais do que compromisso. Comprometimento envolve renúncia. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, quem trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo. Está falando de quem? Fala de quem aqui? Jesus. Tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se comprometeu em vir salvar a gente, em vir salvar a humanidade. E o comprometimento de Jesus o levou a se desfazer do seu estado de Deus. Olhe para mim, perceba bem isso. Ele era o quê? Ele disse que ele estava na forma de quê? De Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele estava tão comprometido em salvar a humanidade, com a tarefa de salvar a humanidade, que ele esvaziou-se da condição de Deus e assumiu a forma de homem. Aleluia. Quem é Jesus?
João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava e o verbo era Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Paulo chegou a dizer que ele é o rei dos reis, o imortal, o invisível. Mas este ser glorioso, cheio de glória, na sua plena divindade, resolveu deixar de lado sua divindade, o seu status de Deus, para assumir a condição de homem. Então Jesus é o primeiro exemplo de comprometimento. Eu aproveito para perguntar a você: qual é o seu nível de comprometimento com as coisas de Deus? Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Com a obra que Deus colocou na sua mão para você fazer? Porque para Jesus, comprometimento envolvia esvaziar-se de tudo aquilo que ele era para assumir uma condição inferior, porque ele estava comprometido com a tarefa de nos salvar. Aleluia. Eu estou mostrando esse texto para você começar a ter uma ideia do que é comprometimento, do que uma pessoa, quando está comprometida, ela é capaz de fazer. Aleluia. Então na igreja nós temos muitas pessoas compromissadas, mas temos poucas pessoas comprometidas, porque a pessoa que resolve se comprometer, ela faz como Jesus. Ela pode ficar em desvantagem aos olhos do homem, mas ela vai assumir determinada posição, porque ela está comprometida com aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Aleluia. Para Jesus, o comprometimento é a única forma de você segui-lo. Você está me entendendo, meu irmão? Comprometimento é a única forma de você segui-lo. Jesus não conhece discípulo que não esteja comprometido. Foi por isso que uma vez ele falou assim: se vocês não renunciarem a vocês mesmos, não negarem a vocês mesmos, não tomar a sua cruz e me seguir, vocês não podem ser meus discípulos. Então, para Jesus, seguir a Ele implica em comprometimento. Abre a sua Bíblia, meu amado irmão, em Mateus capítulo 8, versículo 20. O texto diz assim: e disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus falou isso para um cidadão que chegou para ele e disse: Senhor, aonde tu fores eu irei. E Jesus o convidou para observar as aves dos céus e as raposas, e disse a ele: olha, as aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para você me seguir, você tem que estar tão comprometido comigo que você não pode se preocupar nem onde
onde você vai dormir. Para você me seguir, você tem que estar tão comprometido que você tem que estar disposto a abrir mão do seu conforto, da sua segurança. É isso que Jesus quer dizer. Aí eu tenho que perguntar novamente, para mim mesmo em primeiro lugar, qual é o nível do meu comprometimento com Deus? Eu estou disposto a abrir mão do meu conforto por causa do meu comprometimento com Deus? Se você me entende, diga amém. Se você abre em Lucas, capítulo 5, versículos 10 e 11, a palavra diz assim: e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, Jesus chama Pedro e seus companheiros para serem pescadores de homens. De agora em diante eu estou conclamando vocês, chamando vocês para uma tarefa. Qual é a tarefa? Ganhar pessoas para Deus, salvar vidas. A Bíblia diz que esses camaradas imediatamente deixaram tudo e o seguiram. O que é que a gente vai aprender aqui? Comprometimento nos leva a seguir a Jesus incondicionalmente. Eles tinham uma profissão, eles eram pescadores de homens, ou de peixes. Eles eram pescadores, tinham um negócio juntos, eram sócios. Mas quando Jesus os chamou para serem pescadores de homens, eles deixaram tudo para trás, para poder aceitar o desafio do Senhor Jesus. Eu estou falando esta palavra para a igreja porque a gente vive uma época, um tempo em que a gente quer ser paparicado por Deus. A gente quer ser, eu fico pensando alguns irmãos que chegam para conversar às vezes com a gente e ficam repetindo várias vezes que um vaso tal falou para ele, porque ele é chamado, porque ele é escolhido. A pessoa parece que gosta de massagear o seu ego com essas coisas. Porque Deus me chamou, porque Deus tem um plano com a minha vida, porque eu o tempo todo, porque eu sou chamado, porque Deus me ama, porque Jesus, e eu. E no reino de Deus, quando Deus nos chama, o eu fica de lado. A gente deixa tudo que interessa a gente, tudo que é confortável para a gente de lado, porque agora quem vai assumir o controle da nossa vida é Deus. E uma vez que Deus assume o controle da nossa vida, só quem aparece em nossa vida é Deus. Aleluia. Por isso Paulo disse que ele reputava tudo que ele tinha como perda. E depois ele disse: porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Comprometimento com Deus envolve segui-lo incondicionalmente. Eu tenho preocupado quando um obreiro vem conversar com a gente
que quer um campo para trabalhar. E quando você começa a apresentar a ele algumas coisas, ele diz assim: mas o senhor sabe, em Salvador eu ganho tanto, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, sim, não, porque eu ganho tanto, né? O senhor sabe que eu ganho tanto, então Pedro, Tiago e João deixaram as redes, que era a fonte de renda deles, e seguiram a Jesus, sem saber o que ia acontecer com a vida deles. A Bíblia diz, não sei se é Lucas, capítulo 5, capítulo 8. Deixe-me ver aqui, por favor. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Diz assim: depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Aonde Jesus ia, os 12 iam. Jesus ia como de cidade em cidade. Esses camaradas, o nível de comprometimento deles com a chamada de Deus da vida deles era tão grande que eles deixaram a família, deixaram os negócios e eles iam de cidade em cidade com Jesus. Agora, olha o versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Eu estou lendo isso aqui para você entender que os discípulos deixaram seus negócios de ganhar o seu dinheiro para serem sustentados por aquelas mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Então, comprometimento envolve você seguindo Jesus, independente das circunstâncias, independente de dinheiro, independente de conforto, independente de vitória, independente de milagre, independente de bênção. Se você me entende, diga amém. Isso é comprometimento. Mateus capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, comprometimento envolve abrir mão de tudo. O que é mãe e pai aqui? O que é mãe e pai para vocês? O que é mãe e pai para vocês? O que é de mais importante em nossa vida, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aí Jesus está dizendo assim: se vocês não deixarem pai e mãe, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo: o nível de comprometimento de vocês comigo tem que ser tão grande que vocês têm que estar dispostos a abrir mão da companhia, do carinho das pessoas que você mais ama ou mais respeita. Isso é comprometimento. Quando eu começo a meditar nisso aqui, eu percebo que eu preciso ser mais crente, irmãos.
Porque nós temos sido crentes nominais. O que são crentes nominais? São aqueles crentes membros de alguma igreja, que vêm à igreja, que participam da Santa Ceia, participam do coral, do grupo, das festas, dos encontros, mas nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eles não estão dispostos a se comprometer em um nível maior. Eles não estão dispostos a conhecer Deus em um nível mais acima. Para eles isso aqui está muito bom. Cantar, adorar, ouvir a palavra, glória a Deus, ir para casa e dizer: cumpri a minha tarefa de crente. Fui à igreja, fui ao culto de doutrina, fui ao culto domingo, dei a minha oferta, dei o meu dízimo. Quando na verdade isso é religiosidade. Isso não é ser salvo em Jesus. Porque outros segmentos religiosos que a gente considera que não são salvos, fazem a mesma coisa. Eles também vão à igreja, eles rezam, eles oram, eles pagam dízimos, eles dão dízimos, eles dão ofertas, eles participam dos eventos da sua religião. Então isso é mera religiosidade. E Deus não nos chamou para a religiosidade. Deus nos chamou para um nível de comprometimento maior do que isso aqui. Aleluia. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 39. Diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Comprometimento exige renúncia da própria vida. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Que é isso, pastor? Antes de eu aceitar Jesus, eu era uma pessoa. Tudo que eu gostava, tudo que eu queria, meus sonhos, meus planos, meus projetos, tudo que para mim era importante, agora não é mais. Sabe o que é isso? É perder a vida para achar uma outra vida em Jesus. Mas é claro que essa geração de crentes não está interessada nisso. Eu estou pregando aqui para vocês e percebo a empolgação. Isso não é interessante. Não é isso que eu estou procurando, pastor. Não é esse tipo de vida que eu estou procurando. Mas é esse tipo de vida que Jesus quer que a gente viva. E se a gente não conseguir viver isso que eu já falei para vocês até aqui agora, desista. Nem eu nem você estamos sendo crentes. Nem eu nem você vamos para o céu. Olhou um para o outro, achou duro, mas quem está falando não sou eu não, é a palavra de Deus. E foi por causa desta revelação do Evangelho para os judeus da época de Jesus, que o discurso de Jesus pareceu duro. E ninguém queria mais seguir Jesus. Abandonaram Jesus.
porque Jesus exigia esse nível de comprometimento com o reino de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje e visse e observasse esse oba-oba que existe entre nós, Jesus pregaria as mesmas coisas, e talvez até ele usasse a linguagem de João Batista, que dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, eu já estou terminando. Versículos 22 a 24. Diz assim a palavra: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, Paulo falando em Éfeso, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, olha só, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: a única coisa que me interessa é o comprometimento com Deus. Está me entendendo, meu irmão? Ele disse: eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu vou de cidade em cidade. Eu não sei o que me espera, eu não sei o que me reserva, a não ser aquilo que o Espírito me revela de cidade em cidade, que eu hei de padecer tribulações. Imagine isso. O que o Espírito revelava para Paulo era que ele iria passar por tribulações. Quem quer ouvir isso hoje do Espírito Santo? Nós só queremos ouvir que Deus pôs uma porta aberta para a gente. Nós só queremos ouvir que quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Nós só queremos ouvir que somos, que vamos fazer, e que tal, e eu sou, e eu vou, que os planos de Deus são maiores que os meus, e eu vou ganhar, e eu vou vencer, e etc. Talvez alguém aqui, se ouvisse o Espírito Santo dizer: olha, a coisa vai piorar, se prepara, dizer: isso não é de Deus não, está repreendido. Sou de Deus, isso não é de Deus não, para trás de mim. Mas a voz que Paulo ouvia do Espírito era essa: você vai ser preso, você vai passar por tribulação. E Paulo disse assim: não tem problema, Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa, o que eu quero é cumprir a tarefa que o Senhor colocou nas minhas mãos. Esse era o nível do comprometimento do apóstolo Paulo com as coisas de Deus. Irmão, olhe para mim, querido. Como está o seu comprometimento com Deus? Até onde você está disposto a se comprometer? Eu vou terminar com isso. Crentes comprometidos não apenas assumem compromissos, eles se engajam. Eles se engajam. Por isso que eu fico assim, meio bobo, quando eu vejo
gente da igreja que é obreiro da igreja, é líder na igreja e que vem entregar o cargo. Irmão, as pessoas que entregam cargos por causa de problemas são as pessoas que não estão preparadas nem para ser crentes, quanto mais para ser obreiro na casa do Senhor. Porque a obra de Deus implica problemas. Sim ou não? A obra de Deus, irmãos, olha, quem é aplaudido por todo mundo, olhe para mim. Quem é aplaudido por todo mundo, sabe o que é que faz? Vai ser artista. Grava um CD. De preferência um CD que não fala nada. Grava um CD que só fala bobagem. É mais embaixo, é mais embaixo, é mais embaixo. É descendo até embaixo, descendo até embaixo. Grava essas porcarias que aqui na Bahia faz sucesso rapidinho, da noite para o dia. Grava essa porcaria, grava uma porcaria dessa, um lixo desse. Tá tranquilo, tá favorável. Esse lixo que até os crentes estão usando. Outro dia um irmão no Facebook botou assim: tá tranquilo, tá favorável, tá abençoado. Crente, grava esses lixos, aí você vai fazer sucesso, e aí você vai ser aplaudido por todo mundo. Porque para ser crente de verdade em Jesus, não vai ter aplauso não, meu irmão. Não vai ter tapinha nas costas não. Crentes comprometidos pensam como Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vê se alguém deu glória a Deus aí. Você daria glória a Deus se talvez eu lesse para você Filipenses capítulo 4, versículo 19. O que diz Filipenses 4,19? Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh, glória! Aleluia! É verdade, Deus! Só que você, bobo, esqueceu de que quando Paulo falou isso, ele não falou para você. Pastor? Eu vou falar para você para quem foi que Paulo falou. Paulo falou para a gente que tira do bolso para investir na vida do missionário. Paulo não falou para todos os crentes não. Paulo falou: olha, vocês me ajudaram, vocês supriram minhas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá as necessidades de quem? De quem ajudou ele. Mas eu quero ver você dar glória a Deus é quando Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para mim é lucro. Eu não estou nem aí. Você viu aquela música, estou nem aí, estou nem aí? É o que Paulo dizia. Eu não estou nem aí se eu morrer, porque para mim eu já tenho o que é mais importante. Eu já tenho Cristo. Para mim o viver é Ele, é Jesus. Eu vou encerrar com 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Crentes comprometidos estão dispostos, ele diz, combati o bom combate. Olhe para mim, meu irmão. Ele esteve o tempo todo envolvido em combate. Paulo não teve o que eu tenho hoje, a posição de um pastor, dirigindo a igreja, com carro. Não teve título. Aliás, esse mesmo Paulo termina a vida, venha comigo para eu mostrar para você como é que ele termina a vida dele. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler todo o texto, é um pouco comprido, mas só para você entender o nível de comprometimento de Paulo e como Paulo termina a vida dele. Olhe para mim, meu irmão. Outro dia saiu, não sei se tem 1 ano, 2, não sei, não estou lembrado, a morte do pastor, de um dos maiores pastores aqui do Brasil, líder da igreja Deus e Amor. Uma multidão incontável estava lá, aplaudido, chorado. Eu tive a oportunidade de ir no sepultamento do pastor Rodrigo Silva Santana. Foi uma coisa assustadora de tanta gente em Salvador. Paulo não teve nada disso. Paulo não teve ninguém para jogar uma flor em seu cadáver ou sobre o local onde ele foi sepultado. Paulo morreu numa cela escura. Joséfo diz isso, numa cela fria, escura. A última coisa que Paulo viu foi a cara do carrasco, o rosto do homem que arrancou sua cabeça, a mando de Nero. E o capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Ele está falando da morte dele aqui. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Escute, combati o bom combate, acabei a carreira, o que Deus me deu para fazer eu fiz. Aleluia. Guardei a fé, isto é, minha fé não foi abalada em nenhum momento. É isso que ele diz lá em Filipenses: sei estar abatido, sei estar em abundância, sei estar triste, sei estar com alegria. Estou provado em todas as coisas. A minha fé não vai ser abalada pelas circunstâncias da vida. E isso acontecia por causa do alto comprometimento que Paulo tinha com as coisas de Deus. E ele vai dizer aqui: guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha a convicção deste homem. Se você ler, se não me engano, em Gálatas, Paulo diz assim: eu tomei as surras que ele tomou, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo nunca pousou para uma foto com ninguém, Paulo nunca deu autógrafo para ninguém, mas ele disse: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Sofri naufrágio, apanhei, tomei 2 quarentenas, não é isso? 2 quarentenas menos uma, 39 chibatadas, mas 39 chibatadas. Fui humilhado, fui vituperado. Esta era a glória de Paulo. E eu estou falando isso aqui para a igreja, porque eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade de evangelho. Ele vai dizer, olha o que ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Por que, Paulo?
Paulo? Porque os dias já estão se aproximando da minha morte. Vem ter comigo depressa. Porque Demas, aí vai começar a falar dos amigos, entre aspas, que o abandonaram. Porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, cada um foi para um canto, só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos foi aquele camarada que Paulo disse: esse cara não serve para me seguir em nenhuma viagem missionária, porque na outra viagem ele abandonou a tarefa do caminho. Mas agora Paulo estava tão solitário que ele disse: traga esse rapaz para ficar comigo. E ele vai dizer mais: quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu preciso de algo para me consolar. Eu preciso de algo para aquecer o meu frio. Esse era o estado de Paulo na prisão. Quando Paulo escreveu essa última carta dele, ele estava na prisão. Fica aí você: Senhor, por que, Senhor? Por que será? Senhor, ó dia, ó noite, ó azar. Achando que você... Hoje eu estava ouvindo uma música de Thales, que a maioria dos irmãos passaram a não gostar dele, mas eu gosto das músicas dele. E Thales tem uma música que diz assim: parece que é difícil só para mim. Eu sei e às vezes não consigo entender. E a gente às vezes cai nessa crise. E eu estou lendo para você: fortaleça o seu coração, meu irmão. Fortaleça o seu coração. Fortaleça a sua fé. Mesmo que você não consiga entender, mesmo que seja difícil só para você. Aleluia, glória a Deus. Paulo vai dizer assim, o versículo 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha o que ele vai dizer: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aleluia. Para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Este é Paulo, ainda tendo forças para confiar, para adorar, no momento de quê? De solidão, de abandono, de tristeza, quando ele já sentia que a espada de Nero estava na garganta dele, no pescoço dele. Ele ainda tinha coragem para dizer: e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para seu reino celestial. Aleluia. Tudo isso por causa do nível do comprometimento de Paulo com as coisas de Deus. Aleluia. Paulo não importava para ele se ele ia ser aplaudido, se alguém ia gostar dele, se alguém ia abraçar dele. Paulo até reconhecia que tinha muitos inimigos, mas Paulo não estava nem aí. E Paulo dizia: para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Se alguém trama a minha morte, saiba que para mim morrer é lucro. Paulo dizia assim: a Deus, estão tramando a minha morte, Pai, dai-me livramento e mata esses inimigos, ó Pai. Não, para mim morrer é lucro. Fica de pé, meu irmão.
Espírito Santo, nós te damos graças pela tua palavra. Ajuda-nos a vivê-la, Senhor. Ajuda-nos a colocá-la em prática. Ajuda-nos a poder absorvê-la em nossas vidas e que ela cause em nós aquilo que somente o Senhor pode causar, Senhor. Que ela gere em nós arrependimento, que ela gere em nós desejo de sermos mais crentes, de sermos mais comprometidos com o teu reino, com as tuas coisas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a igreja possa compreender esta palavra. Eu oro para que essa palavra possa gerar crescimento, edificação, Senhor. Eu sei que a maioria aqui não gostaria de ouvir esta palavra. Talvez, se estivesse em meu lugar alguém mais eloquente, alguém com uma mensagem mais empolgante, alguns até saíssem daqui alegres, satisfeitos. Mas eu não tenho compromisso com a alegria das pessoas. Eu não tenho compromisso com o estado de espírito das pessoas. Eu tenho compromisso contigo, Senhor, com a tua palavra. E aquilo que o Senhor mandar falar, eu falarei, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma essa igreja em tuas mãos. Continua tratando cada crente em nome de Jesus. Amadurecendo, Senhor, fazendo crescer em ti para louvor e glória do teu nome. Pai, nós queremos te pedir, nos dê uma noite de paz em tua presença. Leva-nos em paz aos nossos lares e fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Fiquem com Deus, tenham todos uma semana de vitória.